Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. O tema da live será Soft Skills. Carol, seja bem-vinda, tudo Olá, bom? boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cris. E aí, seja bem-vindo, prazer ter você aqui conosco. Vamos falar sobre um Perfeito. assunto super importante aí, principalmente para quem está se jogando no mercado de trabalho, que é boa parte aí da nossa audiência, né? No 360. Antes, deixa eu também me apresentar. Eu sou Cristiano Oliveira, faço parte da equipe de redatores do 360. Sou engenheiro civil aí, estou há 20 anos no mercado. E a gente está com o projeto de fazer algumas lives trazendo pessoas que possam agregar com assuntos de relevância para quem está buscando uma colocação no mercado de trabalho, para quem está buscando potencializar a sua carreira, né? E para quem está buscando realmente desenvolvimento. Então, hoje a gente vai conversar aqui com a Ana Carolina Meireles. Carol, minha bichete, né, Carol? Pois é. Vou deixar você se apresentar, Carol, fica à vontade. Bom, boa noite, pessoal. Prazer, sou Ana Carolina. Pode me chamar de Carol. Eu fiz engenharia civil também, sou formada pela Poli, me formei no final de 2019. E, bom, trabalhei um tempo com planejamento de obra, depois eu percebi que não era muito bem o que eu queria. Eu acabei indo para consultoria, que também um monte de engenheiro vai para consultoria, né? E já puxando a sardinha aqui para soft skills, quando você vai para consultoria, você percebe realmente a relevância das soft skills, né? A maior parte do tempo você está com o cliente e o sucesso ou não de um projeto depende muito da sua capacidade de se comunicar, da sua capacidade de persuadir, de gerenciar a ansiedade também, que assim como muitas outras profissões, é uma profissão que exige bastante do mental. Então, aí veio o baque e eu comecei a estudar pra caramba sobre isso, né? Eu me interessei sobre o assunto das soft skills. Isso me levou a querer fazer uma pós-graduação em neurociência e hoje em dia eu já trabalho dentro de uma empresa, né, que é o INEX, que é uma empresa que dá curso de desenvolvimento pessoal e soft skills. Então, assim, durante esse caminho, eu percebi que aquelas habilidades que a gente dizia que eram habilidades do futuro, né? Principalmente quando começou a história da pandemia, que todo mundo começou a falar sobre isso, na verdade elas são habilidades do presente. Né? Os recrutadores já esperam que você tenha várias dessas habilidades, pelo menos em desenvolvimento. Não é um negócio mais que no futuro a gente vai ter que se preocupar, não. É uma coisa que pode garantir alguns pontinhos a mais aí para quem está começando a carreira, principalmente, né? Que é o caso, acho que, da Hum, maioria do pessoal aqui. Muito bom, muito bacana. Então, Carol, assim, para a gente começar, bom, primeiro deixa eu te deixar o pessoal alinhado aqui, que eu vou te fazer algumas perguntas que foram enviadas aí pela nossa audiência ao longo dos dias, né? E a nossa produção, né? Temos uma produção aqui, a Simone Tagliani, aliás, parabéns para ela, que faz um excelente trabalho aqui pelo Engenharia 360. Ela compilou essas perguntas, né? E eu vou fazer algumas delas aqui para você. Então, Carol, para começar, se fosse para falar assim, o que são soft skills, então? Qual que é o conceito por trás, assim? Cara, acho que não tem muito segredo, né? As soft skills, na verdade, elas são habilidades comportamentais relacionadas à forma com que você lida consigo mesmo e com o outro, né? Então, por exemplo, toda a parte de comunicação, storytelling, escutativa, tudo isso é soft skill, gestão do tempo, as habilidades relacionadas à inteligência emocional, basicamente Perfeito. isso. Legal. E quanto que essas soft skills elas são importantes hoje no cenário aí dos negócios, no mundo dos negócios que está super competitivo? Como você classificaria assim, a importância delas? Então, muito tem se falado, acho que hoje em dia muito mais, a grande parte das empresas se preocupa com isso. Eu estava lendo, enfim, para me preparar para esse papo, eu estava lendo pesquisas que o LinkedIn rodou, né, com os recrutadores, que tipo de característica os recrutadores que entram no LinkedIn estão esperando dos candidatos. E 92% dos recrutadores considera as soft skills tão importantes quanto as hard skills, né? Que são as habilidades técnicas que a pessoa precisa ter, né? Então, A acho gente até que costuma, a gente até costuma falar, né, que as empresas contratam às vezes pelas habilidades técnicas e demitem por falta de habilidades comportamentais. Então, essa frase pode até ser corrigida. Então, as empresas hoje contratam por habilidades técnicas e
comportamentais também, né? Sim. É, a gente costumava 92% já. falar, né, admite-se pelo, como é que é? Pelo currículo, demite-se pelo comportamento. Hoje em dia não, hoje em dia admite-se pelo comportamento também. Legal. E aqui teve uma outra pergunta que passaram aqui pra gente, né? Que essa é bem interessante aqui. Acho que, afinal, né, quais as principais habilidades com pessoas e habilidades interpessoais que deveríamos buscar desenvolver em nós mesmos, né? Até provoca-se aqui uma reflexão, né? Por que que elas seriam até mesmo um diferencial para alguns candidatos, né, em processos seletivos? Fora requisitos especificados em anúncios, como formação acadêmica, fluência em idiomas, habilidades com softwares, tudo isso são hard skills, né? Mas quais seriam aquelas que deveriam ser desenvolvidas primeiro, assim, pelo que eu entendi da pergunta, eu creio que seja nessa linha, assim, né? Então, qual que seria ali aquelas habilidades mais, vamos dizer assim, soft skills mais em evidência? Assim? Olha, para ser bem direta pro pessoal, tudo que envolve comunicação tá faltando no mercado, né? Tem uma pesquisa, na verdade tem uma pesquisa que a McKinsey fez, que pegou 56 habilidades que você precisa ter, e aí junta habilidade técnica e habilidade comportamental, que aumentariam a sua probabilidade de ter um emprego, um bom salário e satisfação na sua carreira, né? E aí eles dividiram em 4 grupos, né? Então, as habilidades cognitivas, as habilidades interpessoais, de autoliderança e digitais, né? E aí, dentro de habilidades cognitivas, a gente tem toda a parte de raciocínio lógico, matemático, que é o que a gente costuma estudar na escola e tudo mais, né? Então, pensamento crítico, planejamento. Mas também a gente tem uma parte de comunicação e uma parte de flexibilidade mental também, né? Dentro desse primeiro grupo. Em comunicação, eles destacam storytelling, destacam escuta, né? Poder de síntese, em flexibilidade mental, eles dão grande importância para a criatividade, imaginação, adaptabilidade, que a gente sabe que é um negócio que a gente vai precisar ter cada vez mais também daqui em diante. Olhando para o segundo grupo, né, das características, a gente tem as habilidades interpessoais, que é um pouco que vai na sua pergunta, né? E aí, dentro de habilidades interpessoais, que foi o que o pessoal perguntou, tem negociação, tem capacidade de inspirar o time, de trabalhar em equipe, sociabilidade, empatia. Então, são características que, assim, mais subjetivas, mas que também entram aqui dentro das 56 habilidades. Aí, num terceiro momento, a gente tem as habilidades de autoliderança, e aí aqui eles deram bastante destaque para empreendedorismo, que não, para a pesquisa em si, né? Não significa abrir uma empresa, significa você ter capacidade de assumir riscos, né? Então, a capacidade de assumir riscos, otimismo, energia e a capacidade de traçar e conquistar objetivos. E aí, também, dentro disso, entram habilidades relacionadas à inteligência emocional, né? Então, é a capacidade de você reconhecer suas emoções e usar as suas emoções a favor da atividade que você está realizando, né? Quando a gente olha num prisma mais profissional, seria isso. E aí, por fim, as digitais, que entra fluência digital, uso e desenvolvimento de softwares, e aí, enfim, mais muitas habilidades relacionadas a isso. Bom, moral da história, né? Eles pegaram essas habilidades para analisar, fizeram um estudo com 18 mil pessoas de diversas nacionalidades e traçaram uma média, né, do que a gente tem no mercado hoje. E aí, o que esteve abaixo da média? Primeiramente, as habilidades digitais, todas que estavam na lista. Eu acho que isso não é novidade para quem está aqui, que a maior parte, acredito, que faz engenharia. A gente sabe o quanto a gente ainda precisa evoluir nesse aspecto e quanto a tecnologia está evoluindo muito rápido e a gente precisa realmente quase que correr atrás do prejuízo, né? Mas, além dessas habilidades digitais, que seriam habilidades técnicas, a gente tem toda a parte de comunicação que esteve abaixo da média. Então, tudo que estava dentro de comunicação, storytelling, escuta, poder de síntese, tudo isso, apresentação, tudo isso estava abaixo da média. Então, primeira coisa, eu tenho que escolher uma habilidade interpessoal. Qual eu escolho? Foco em comunicação em primeiro lugar. Assim, opinião minha, né? E de acordo com o que a Uhum. pesquisa disse. Há controvérsias, mas eu iria para esse caminho, sabe? Não, eu concordo e assino embaixo, porque desde que eu me entendo por gente no mercado de trabalho, todo mundo reclama, a reclamação é unânime.
Ah, foi um problema de comunicação. E não importa se você é engenheiro, não importa se você é advogado, não importa se você é médico, a comunicação é um problema e com certeza quem foca nessa parte tem aí já um diferencial bem diferencial mesmo, né? Um diferencial Com bem certeza. realmente daqueles que vai dar um highlight na carreira mesmo, né? Uhum. É muito bacana. E assim, Carol, tem uma outra pergunta aqui que é o seguinte, que é verdade que algumas pessoas já têm algumas características inatas, algumas habilidades inatas. E a gente sabe disso, né? Que tem pessoas que já têm algumas soft skills desenvolvidas e às vezes nem sabe que é uma soft skill, nem sabe que isso é um diferencial, né? É, então, assim, é possível desenvolver além das que você já tem inata, né? Vamos dizer assim, em relação a pessoa pode chegar e falar que ela é boa em determinada coisa e não é boa em outra, mesmo nessa outra coisa que ela não é boa. Então é possível desenvolver, tá certo? Na verdade, assim, eu tenho uma crença um pouquinho diferente disso, né? Na minha cabeça, assim, eu pessoalmente, eu não acho que a pessoa nasce 100% boa em alguma coisa, sabe? Sempre Hum, existe toda uma carga de experiências que essa pessoa teve. Mas sim, perfeito. existem pessoas que têm facilidade em determinada coisa. Isso é normal. E isso talvez porque aprendeu antes, ela teve uma facilidade de aprender em algum momento. Quando a gente fala inata, parece que nasceu, tem no DNA, e não é isso que você está falando, né? A Não pessoa, em sei, algum momento, ela desenvolveu, aprendeu, teve uma facilidade maior com alguma habilidade dessas que hoje são chamadas soft skills, seria isso? eu acho que pode ser que sim. Agora, o ponto é, a gente não pode ignorar as experiências que ela teve. Então, quantas oportunidades ela teve de treinar determinada característica, enfim, que ela tenha. Hum, E as boa, crenças possibilitadoras que ela carrega a respeito disso, né? Então, se ela tem crenças limitantes, talvez ela não se leve durante a vida a querer desenvolver aquela habilidade, enquanto se ela tem crenças possibilitadoras, ela se joga com mais facilidade, por exemplo, para falar em público, etc. Então, assim, só para alinhar, Carol, desculpa te interromper, assim, mas só para alinhar. Então, o que você fala de crença limitante em relação a determinada soft skill seria, por exemplo, ah, eu não sou bom de falar em público. Seria mais ou menos isso. Isso é uma crença limitante sobre a capacidade de se expressar em público. É mais ou menos isso, por é, é, exemplo? tu, por exemplo, tudo que leva para identidade, né? Então, não sou bom nisso, não Hum, sou, ou se não sou tímido. Pode, não estou dizendo que é, mas pode ser que uma crença assim também te limite. Então, ah, eu acho que boa. é um conjunto, né? Inclusive, tem um pesquisador que fala sobre isso. É um pesquisador que estuda inteligência do ponto de vista das neurociências, né? E ele diz que não é só sobre a inteligência em si, mas a crença que você tem sobre a sua inteligência determina a forma com que sua inteligência se manifesta. Então Isso é parece legal, conversa hein? de doido, mas Caramba, é legal isso daí, gostei. Muito basicamente é bom. isso, entendeu? E aí o que acontece, né? A gente olha para essas pessoas que têm facilidade em se comunicar e tudo mais, e o problema tá quando a gente acha que aquela pessoa é assim, ela nasceu assim, eu não sou, logo eu não vou conseguir aprender, né? E aí a gente entra naquela série de crenças que você falou, né? Não sou, por exemplo, não sou bom comunicador. E sem enxergar que, na verdade, aquela pessoa se esforçou pra caramba pra isso também, sabe? Pode ser que isso tenha sido uma experiência natural para ela e tranquila, mas significa que ela não tenha treinado. É que tá o pulo do gato, que é Entendi. treinar, né? Quando você tem uma crença limitante dessa, uma forma de você ir diminuindo isso é com treino e aos poucos, a gente não vai mudar do dia para noite. Mas o ponto é, quando você vai colocando pequenos desafios, pequenas metas para você e você alcança, você fala, pera, então talvez eu não seja tudo aquilo de ruim que eu achava, né? Nossa, olha, eu consegui fazer isso. E aí você vai enfraquecendo essas crenças limitantes e criando outras possibilidades, né? Abrindo o leque de possibilidades de ação que você tem. Então, conforme você enfraquece a crença, você consegue dar passos cada vez mais largos e cada vez com mais velocidade em direção a você se tornar uma pessoa boa naquilo. Mas o importante é começar, sabe? Mesmo que seja pequeno, porque aí isso é um processo que vai melhorando ao longo do tempo. Então, o segredo não é se iludir, achar que você vai do dia para a noite virar um super
vai virar a chavinha e de repente você já. Não, mas é o treino, você falou uma coisa muito importante, que é a questão do treino e colocar metas realizáveis, mensuráveis, que você consiga ver a evolução ali despacito, passito, passito, não é isso, né? Exatamente. É o famoso Ah, SMART, né? Meta SMART. Ela tem que ser mensurável, atingível, relevante, tudo isso, isso. muito bom. Carol, tem até uma outra questão também que recentemente a gente fez um podcast em que a gente também falou sobre soft skill, né? Uhum. E sobre aí, algumas empresas que umas já enxergam, já é muito claro a necessidade das soft skills e outras empresas ainda não enxergam, né? Então teve uma pergunta que chegou para a gente que era a seguinte, que, poxa, como que eu faço para conscientizar a minha empresa e como que eu faço para conscientizar os colaboradores da importância das soft skills? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Cara, é complicado, porque assim, pelas empresas que eu passei, todas elas se preocupavam com isso, sabe? Todas elas davam treinamento pra gente de soft skills. Então é complicado falar porque eu nunca precisei persuadir de fato alguém a acreditar nisso que eu tô falando. Mas acho que para tudo nessa vida vale aquele ditado, né, da furadeira. Então, ninguém quer ter uma furadeira, ninguém quer comprar uma furadeira, mas todo mundo quer o quadro pendurado na parede. Então, eu acho que é mais, talvez, mostrar o resultado que isso causa, né? A gente tem várias pesquisas hoje que mostram isso. Não, eu Diga. tinha um chefe que falava um pouquinho pior. Ele falava, não quero saber se o pato é macho, eu quero o ovo. Então é meio que essa ideia também. Eu quero a furadeira, eu quero o quadro pendurado. Não quer... A pessoa quer o resultado, a pessoa quer a produtividade, não quer necessariamente, às vezes, não entende o que tem por trás, né? Mas É. desculpa a interrupção, pode prosseguir. Não, que isso. É tipo o esforço da faxina, né? Ninguém quer faxinar, mas todo mundo quer sentar no final da faxina no sofá e ver tudo limpinho. É, Então é isso, é mostrar resultado, acho que começando por você. Hoje em dia, assim, que empresário, que líder que não quer que sua equipe se relacione bem, que aumente a produtividade, que a equipe inove, né? Inovação tem muito a ver com criatividade, que também é desenvolvimento de soft skill. Esses resultados, eles levam a gente a querer desenvolver nos nossos colaboradores as soft skills. Eu acho que é por aí. legal. Carol, assim, agora pensando em carreira, né? Porque a gente vê que você é uma jovem engenheira, assim, pode-se dizer, não dá para falar que é recém-formada porque você já tem uma bagagem, Ah, não! já tem uns 3 anos de formada aí, né? Mas que, evidentemente, você precisou traçar um plano de carreira, evidentemente, você precisou de recursos, né? A gente fala que também tem pessoas que têm pessoas ricas em recursos e pessoas pobres em recursos. E recursos podem, soft skills também podem ser lidas como recursos, né? Então, quais foram as habilidades que você enxerga assim como determinantes para você ter assim tanta clareza e tanta solidez aí na sua caminhada e enfim, quais aquelas que mais assim que você acha que para você foram diferenciais? Olha, eu acho que 100% de clareza do que vai acontecer pro resto da minha vida, eu acho difícil ter. Mas de acordo com o processo, né? O que eu fui vendo, o que eu precisei ao longo do caminho. Acho que o mais marcante é a comunicação. Eu sou uma pessoa introspectiva, não sei se parece, ou sim ou não, não sei. Talvez no podcast apareça mais. Mas quando eu era mais nova era terrível, assim. Eu não Timidez? conseguia. Eu era tímida, eu não. Nem numa roda de amigo eu conseguia falar oi, assim. Então é um problema que eu fui desenvolvendo aí maneiras de lidar durante o tempo. E aí não tem segredo, sabe? É procurar ajuda mesmo. Eu fui fazer teatro quando eu era mais nova, procurei curso de oratória, procurei me desenvolver emocionalmente também. É um processo, não está 100%, mas se eu não tivesse imaginado que eu ia precisar dessa habilidade no futuro, eu não teria corrido atrás antes, né? Então talvez nem da entrevista de Uhum. emprego eu teria passado lá quando eu fui estagiária, lá no passado. Então, para mim, pessoalmente, foi a comunicação. Provavelmente vai continuar sendo, porque é um never ending story, né? Nunca termina, a gente sempre pode melhorar. Isso. Outra coisa que me atrapalhava bastante era com relação à organização. Não parece, mas você ser organizado é muito importante dentro de uma equipe.
em termos de prazos, de entregas, de checklist de coisa que você precisa garantir antes de entregar um trabalho, né? Para o seu líder verificar, etc. Então é sempre bom você ter capacidade de organização nesse sentido. Acho que esses são os dois que mais pegavam, assim. Mas é isso. Eu acho que cada um tem o seu, sabe? Tem gente que vai falar, não, eu sou super extrovertido, falar não é um problema pra mim, é outra coisa. Então, vai de pessoa pra pessoa, você E, tem que reconhecer. e aí também sobre trabalhar sob pressão nesse cenário também, assim, que você encara? Porque acaba sendo também uma, uma habilidade você trabalhar sob pressão e não espanar, né? Não quebrar, porque você falou você falou algumas coisas importantes, né? Uma delas que me chamou bastante atenção é sobre essa questão de você ir buscar aquilo que você enxerga como uma necessidade mesmo, assim. Então, quando você adicionar recurso ao seu sistema de crença, adicionar recurso às suas capacidades, porque você sabe que é, lá na frente você vai precisar se relacionar com pessoas difíceis, né? Pessoas difíceis estão por todas as partes e às vezes nós até somos uma dessas pessoas, mas se você tem recursos ali trabalhados, você acaba estando mais do lado da solução do que do problema, né? Então, como que seria no caso do trabalho sob pressão? Cara, antes disso, você falou isso, eu lembrei do que a gente gravou no podcast também, na semana passada, que muitas vezes a gente tem um plano de desenvolvimento técnico muito claro na nossa cabeça, né? Então a gente, poxa, a gente vai para a faculdade, aí dentro da faculdade a gente já meio que planeja que iniciação científica a gente vai fazer, ou se não, a gente já planeja que tipo de especialização a gente vai querer seguir. A gente tem uma ideia, né, de que cursos a gente vai querer fazer. E aí quando a gente fala de habilidades comportamentais, a gente recebe feedback do chefe, por exemplo, do gestor. Ah, melhore sua comunicação. E larga, sabe? Como se isso naturalmente vai ser desenvolvido com o tempo, sem ter meta nenhuma em cima disso, sabe? Esse buscar ajuda que eu tô falando é se existe uma maneira mais fácil e mais rápida de você evoluir, por que não buscar, sabe? Por que não buscar um curso de oratória que talvez te salve aí algumas dores de cabeça, né? O tempo ensina? O tempo ensina, lógico. Você vai treinar, o tempo vai ensinar. Só que se tiver uma maneira de você conseguir fazer isso de uma maneira mais fluida, por que não, sabe? Por que não colocar isso na sua lista também de cursos que você quer fazer? Eu acho super válido. Agora, olhando para o ponto de vista de trabalhar sob pressão em si, eu não sei, ó, tem um monte de engenheiro aqui, o que mais a gente faz é trabalhar sob pressão, pelo menos na faculdade é isso que acontece. Mas é uma habilidade importante. Tem uma pesquisa da Harvard Business Review sobre isso, né? O que acontece quando o líder está sob pressão. E eles avaliam que um líder, um gestor sob pressão, ele tem mais dificuldade de sair da zona de conforto dele na hora de propor soluções para o problema. Ele tende a negligenciar mais os problemas que acontecem e, por causa dessa negligência, ele atrasa o timing na hora de passar isso para o time, na hora de delegar para o time. Então acaba virando uma bola de neve. E aqui não tem segredo, né? Eu acho que é um dos comportamentos mais primitivos do ser humano, que é luta ou fuga, né? Na verdade, o cara tá fugindo daquele problema, daquela situação, porque ele tá numa situação de pressão muito alta. Assim, é uma coisa natural, muito instintiva nossa, muito inconsciente nossa, que é a de luta ou fuga, e a gente não pode esperar que a gente vai conseguir controlar isso racionalmente sem treino, né? Isso vai acontecer na esfera profissional também. Eu não sou uma pessoa na esfera profissional e outra na pessoal, eu sou na Carolina. Eu vou ter comportamentos e decisões inconscientes também lá. Então, se eu não souber lidar sob pressão, né, e trabalhar isso em mim, isso vai aparecer na esfera profissional. E é isso que estava acontecendo com os caras, né? E aí eles perdiam grandes rodadas de investimento, que no fim das contas era isso que a Harvard Business Review estava indo atrás, né? Quantas rodadas de investimento não foram bem sucedidas da maneira que eles esperavam por causa disso. Tal, o timing, perdeu o timing. Por que que o cara hesitava? Por que que às vezes espanava? Por que que não fazia o que era para ser feito na hora que precisava ser feito?
É, muita gente fala, Interessante. putz, devia ter falado aquilo naquela reunião. Ela tá É, no banho, aí fica, nossa, por que que eu não falei? se eu tivesse É isso. falado, sim, sim. É, E, então, resumindo para os nossos amigos engenheiros, né, o tempo ensina, mas existem catalisadores do processo, né? sim. Existem aceleradores aí que a pessoa pode ir lá e acelerar. Muito bom. Ô, Carol, e sobre liderança, né? Vamos falar um pouquinho, né? Então, assim, desenvolver soft skills me ajudaria a ser um líder melhor? Então, obter melhores resultados nas minhas atividades? Pelo que você me falou, é mais ou menos por aí, né? Se você quiser abordar um pouquinho mais esse tema, acho que é bem importante, porque a gente faz a faculdade achando que já vai sair gerente das coisas, achando que já vai sair liderando as coisas, mas tem um longo caminho aí, né? Você precisa aprender, precisa se arrastar para aprender a andar e depois aprender a andar para aprender a voar, né? Então, como que seria esse caminho, assim, né? De desenvolver soft skills para ajudar em questões de liderança, né? Na questão do preparo, assim. É bom passar pelo operacional antes de querer É virar fundamental. gestor. Não sei, se eu fosse pensar, acho que eu gostaria. Não, eu não ia querer ser gestora tão rápido, não. Acho que eu ia gostar do caminho, sabe? Aproveitar o caminho. Mas, enfim, voltando aqui pro Ótimo. tópico. Ainda naquela pesquisa da Harvard Business Review e do LinkedIn, que eu falei para você, que eles estavam mapeando, né? Que tipo de palavras estão mais presentes nas vagas abertas de emprego, né? Só uma observação, Carol. Depois você consegue compartilhar com a gente essa pesquisa? Daí a gente publica aqui, eu vou falar com o Consigo. pessoal. Aqui tem só um comentário da engenheira Joana Matos, nossa parceira aqui, redatora. Ela também gosta do assunto soft skills, né? E fala que destaca aqui, aproveitar o processo, grandes aprendizados. É isso aí, a gente tem que aprender na caminhada e aproveitar o caminho. Assim, é Obrigado, ótimo. Joana. É ótimo você virar gestor rápido. O ponto é, aproveita, sabe? Não fica naquela ansiedade de, aproveita o Isso. processo, faz o seu melhor e é isso aí. Não, e se for de virar um gestor rápido, vai virar um gestor ruim, porque Não dá pra talvez não tenha saber, né? Mas conhecido. Não dá para saber, mas se você tem experiência do processo, você vai tomar melhores decisões por conhecer o processo melhor, né? Mas enfim, não, mas aí eu compartilho com vocês os links, tá, tá? legal. Enfim, e aí eles estavam analisando então as vagas de emprego para esses caras de C-level, né? Então CEO, CTO, CFO e por aí vai, né? O número de menções de certas palavras. E aí pegaram desde 2000 até 2007, eu acho. E aí, bom, desde 2000, menções de habilidades sociais cresceram 30%. E aí, habilidades sociais entra tudo isso que a gente falou, né? Comunicação, empatia, você saber reconhecer a emoção do outro, os objetivos do outro, tudo isso entra em habilidades sociais, que é o que cresceu 30%. E é para vocês terem uma ideia, por exemplo, habilidades financeiras caíram 40%. Então, é uma loucura, né? Tipo, você ter Nossa, noção do grau que foi dado de importância para essas habilidades sociais. E aí, um dos motivos que eles apontaram lá, e eu não lembro dos outros, mas um dos motivos que eles apontaram lá era que tudo que a gente consegue automatizar de processos operacionais, a gente está automatizando. E essa vai ser a tendência a partir de agora, né? Então, tudo que é a habilidade cognitiva mais básica ou processo manual está sendo automatizado. E aí, o que sobra de diferencial para essas empresas, né? Quando a gente automatizar tudo que a gente puder. O que sobra de diferencial são as pessoas e a capacidade delas de inovar. E a capacidade delas de inovar tem muito a ver com trabalho em equipe, tem muito a ver com pensar fora da caixa, e saber comunicar a sua ideia para o time conseguir desenvolver aquilo da maneira que está sendo pensada. E então aí que entra o C-Level, né? Para o C-Level entender quais são as emoções do outro, quais são as características positivas do outro, saber reconhecer, saber ter rapport, empatia e fazer o grupo trabalhar bem em equipe. E isso foi dado como diferencial e, enfim, é por isso que as empresas dão valor para isso, né? Conforme você sobe na sua carreira. muito legal. Então, no final, se resume a ter habilidades suficientes para implementar e fazer acontecer sinergia nas equipes, né? Elas trabalham de forma orgânica, sinérgica, ecológica, em prol de um bem comum, e isso precisa realmente ter habilidade para fazer isso, né? Ótima palavra, não tinha pensado, mas é o resumo. O resumo da ópera é isso aí. Sinergia. Sinergia.
É isso. Ô, Carol, e assim, você conhece a nossa cultura, você conhece nossa forma de pensar em termos de educação, né? Então, como que a gente pode alinhar hoje? A gente sabe que estão sendo feitos avanços, trabalhamos no instituto que promove treinamentos e cursos nessa linha, mas culturalmente falando, né, em termos de sociedade, a gente sabe que a nossa cultura não está ainda tão preocupada nos níveis básicos de educação com soft skills, embora haja alguns avanços, né? Então, como você acha que a gente pode alinhar aí nos próximos anos a nossa cultura com as principais soft skills? É um processo, né? Já tá alinhando. A nossa sociedade, acho, que ocidental como um todo, principalmente no modelo tradicional de educação, né? De escolas, tende a valorizar menos as habilidades comportamentais em relação às habilidades técnicas. Isso está mudando, né? Eu sou co-host de um podcast, que é o podcast que você participou na semana passada, e a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e a gente já fez 2 episódios sobre ensino. Em um dos episódios foram 2 diretoras de escola falar sobre medidas que elas estão implementando nas escolas delas, então a gente já percebe uma mudança nesse sentido. E num outro episódio foi o Wagner Motta, que é o treinador dos maiores lutadores de UFC do Brasil, e ele ensina para os alunos dele, desde muito jovens, inteligência emocional. E ele fala sobre a capacidade de você olhar sua vida como um todo, porque se você tem algum problema na sua vida profissional, pessoal, na sua família, isso vai atrapalhar o seu rendimento, sua alta performance. Então ele já consegue ensinar isso como um todo. Então, assim, está mudando, mas ainda assim a educação tradicional, ela prioriza você ficar sentado numa carteira olhando para o professor palestrar sobre alguma coisa, né? Desde criança a gente é assim, então você tá lá, criança, você aprende a ler, escrever, aí você cresce, aprende história, geografia, que eles chamam de ciências, matemática. Tudo isso é uma parte técnica, né? Aí você vai para o ensino fundamental 2, ensino médio, aí você começa a se preparar para o vestibular, que nada mais é que uma grande prova para avaliar as suas habilidades técnicas. Aí você entra na faculdade, passa mais 5 anos na faculdade, ou 6, ou 7, ou 8, não sei se você fez medicina, ou sei lá, se você fez engenharia. Acontece. E aí você passou mais de Mas 15 tem. anos da sua vida estudando habilidades técnicas e não deu bola para habilidades comportamentais. E o mercado vai te cobrar isso, né? E aí que tá o balde de água fria que todo mundo tem. Se não vier, assim, pra galera mais nova, isso vai vir naturalmente na escola. Mas pra gente talvez não venha. Então, a única forma da gente implementar isso é a gente correr atrás, né? E não esperar que isso venha. Eu espero que um dia a gente possa esperar que isso venha de escola, mas não é o caso, então. Não, eu separei aqui uma frase aqui que eu achei bem legal em relação a isso, né? Que é do Einstein, que ele fala assim, né? Tá em inglês aqui, vamos ver se. Mas, fala em inglês, né? Depois a gente traduz, que é: The intuitive mind is a sacred gift, and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift. Então é meio que assim, né? A mente intuitiva é um presente sagrado e a mente racional é um servo perfeito, assim. Nós criamos uma sociedade que honra o servo e que esqueceu do gift, do presente. É meio que isso, assim, acho que a sociedade toda é voltada muito para o racional e tem todo um lado emocional e inconsciente que fica ali incubado, porque ele existe, na verdade. Só não foi trabalhado, e às vezes é trabalhado de formas meio na porrada, na base da pancada, na base do vai, levanta, cai, levanta de novo, aprende, bate a poeira. Então, e não precisava ser assim, né? Porque poderia se também ter uma atenção para desenvolver justamente esse lado emocional, né? É, então, assim, o que se pode fazer hoje, Carol? Vamos supor, eu tô saindo da faculdade de engenharia, eu tô vendo essa live, eu quero ser um profissional bem-sucedido, eu quero traçar metas para minha carreira, eu quero, poxa, eu quero ser útil para a sociedade naquilo que eu estou estudando e ter reconhecimento financeiro, ser um profissional de sucesso, é o sonho de todo mundo, né?
E aí eu tô vendo essa live e falo, putz, mas eu não tive desenvolvimento emocional, eu tenho problemas aí com essa tal de soft skills, não sei se eu sei. O que que eu tenho que fazer? Que caminho você acha que é possível aí? Cara, acho que primeiramente reconhecer o seu estado atual em relação às soft skills. O que a gente tem hoje, né? Então, a gente está numa sociedade que naturalmente enxerga a inteligência e sucesso como sendo a sua capacidade de ter raciocínio lógico. É isso. Na verdade, não é isso que vai te garantir sucesso. Acho que eu não preciso dizer, todo mundo sabe, né? Não é, inteligência não é raciocínio matemático, inteligência não é raciocínio lógico, é também raciocínio matemático. Né? Na verdade, inteligência está muito mais relacionada a você se adaptar ao meio. Então, é a sua capacidade de dar uma resposta adequada ao que o meio exige. Então, o meio, o ambiente te apresenta um problema que você tem que resolver. Às vezes, esse problema vai ser um problema lógico-matemático. E aí a sua reação vai depender das suas habilidades técnicas. Mas às vezes a lacuna que o meio te apresenta não é uma lacuna técnica, é uma lacuna de comunicação, é uma lacuna de persuasão, é uma lacuna de gestão das suas emoções. E aí o mais inteligente nesse caso seria você reconhecer isso. Então, assim, o grande pontapé inicial é você se perguntar o tempo inteiro que lacuna existe no ambiente que eu poderia estar resolvendo de uma forma melhor. No meu caso, a lacuna que existe no ambiente que eu poderia estar desenvolvendo de uma forma melhor é a comunicação. Então, pronto, agora eu estabeleci uma prioridade. Né? Então, beleza, essa é a minha prioridade. Agora eu começo a estabelecer meta. Então, se você tem referencial externo, né, se você já trabalha e você tem um gestor, você tem o feedback do seu gestor para medir. E aí você vai traçando pequenos planos. E aí, e fazendo medições, assim como você faz as medições das suas metas, né? Eu coloquei as XYZ metas para o meu ano, né? Agora que a gente vai virar o ano, um monte de gente faz meta em janeiro. Junto com as metas que você faz em janeiro, faça metas, por exemplo, para comunicação. E aí vai testando e vai vendo se você vai chegando lá. Acompanha isso, né? Mês a mês, o seu desenvolvimento naquela área, né? E vai buscar ajuda, né? Coloca uma meta de fazer um curso, de repente. E aí você verifica seu referencial interno, como você está se sentindo em relação a isso, e o referencial externo do seu gestor, se você melhorou ou não, que vai aparecer na avaliação de desempenho. Então aí você já consegue medir, mas sempre pensa que lacuna do ambiente eu poderia executar de uma forma melhor que estou executando agora. E é evolução contínua, never ending story. Cada vez Não, melhorando isso, mais. isso é muito real, essa história da evolução contínua, porque foi uma realidade na minha carreira. E assim, eu até compartilhar, porque eu fiz um treinamento de desenvolvimento, né, desenvolvimento e liderança, quando me caiu no colo uma gestão de equipes. E eu não tava, e eu fiquei com medo. Na hora eu falei, meu, não sei lidar com pessoas, não sei se eu sei lidar com pessoas. Eu vejo aqui meus chefes aqui, galera hispana, eu não sei se eu tô preparado, o que que eu faço? Aí eu falei, bom, vou fazer um treinamento vivencial. E foi quando eu conheci o DL, né, quando eu conheci o treinamento de desenvolvimento e liderança, lá em 2011, e que assim, existe a minha vida antes e depois, né? Porque antes existia muita insegurança, existia muita. Era daquele que tinha aprendido caindo, aprendendo na base da porrada. E aí eu falei, caramba, não precisa ser na porrada, velho. Nossa, dá pra você pegar e aprender com técnica, com vivência. E aí foi esse divisor. E desde então eu venho fazendo vários outros cursos e treinamentos para desenvolver. E na pandemia eu tive acesso a um treinamento, na verdade não é um treinamento, foi um curso esse, porque a diferença de curso de treinamento é que o treinamento é vivencial, é algo que você vai lá e treina. Então quando a gente fala de treinar é pegar situações similares aí no cotidiano, simulacros, né? E rodar esses simulacros num ambiente controlado. Isso é treinamento. E curso é o que a gente vê. Tem muito curso disponível hoje na internet, tem muita coisa. E um curso que para mim impactou bastante, por eu já gostar muito do assunto, já estudar de forma autodidata, foi um curso que o Dr. Neil Negrelli e você apresentaram, que é um curso EAD, né? Que tá lá no site do INEX também. Eu fiz esse curso e foi muito bacana, porque assim, a gente precisa ter humildade que a gente não sabe tudo. E sempre pode melhorar, e sempre pode aprender alguma coisa. E eu tenho certeza que
para a galera que está ouvindo isso, eu gosto de compartilhar esse exemplo, menos para falar de mim, mas para falar porque, mesmo 20 anos de formado depois, eu ainda me interesso por esses assuntos, ainda me encanto e ainda aprendo coisa nova sempre que eu me permito ir lá estudar alguma coisa. Então, se puder compartilhar alguma coisa da minha parte aqui com o pessoal e trazendo, fazendo o paralelo com o que você está falando, com o que você compartilhou brilhantemente com a gente na live de hoje, é isso, é evolução contínua, é assumir a rédea da autorresponsabilidade da sua carreira, porque a responsabilidade da sua carreira não é da empresa, é sua. E a habilidade para que você deve é, gerenciar as suas capacidades é você. Eventualmente a empresa vai fomentar isso e pode ser que você caia numa empresa que vai bancar e vai querer te capacitar porque quer você um cara foda do lado, quer um cara que desempenhe porque ganha-ganha, né? As relações melhores são aquelas que baseadas no ganha-ganha. Então, assim, uma, um caminho possível para quem quer começar a desenvolver soft skills, eu recomendaria esse curso, né, que é um EAD aí, e recomendaria também conhecer o treinamento Desenvolvimento e Liderança, o DL, que tem no Brasil inteiro. Aí vocês podem procurar a gente depois, pode entrar aí no Instagram do Inex, pode entrar do Engenharia 360, que o pessoal passa para a gente as perguntas, se quiser mais informação, né? Mas assim, Carol, depois desse compartilhamento aqui, se a gente pudesse resumir assim, né? Então, vamos lá, falar aí fazer uma listinha de soft skills, né? Vamos compartilhar essa listinha? Você tem aí de cabeça? Eu tenho aqui uma cola. Eu posso falar aqui umas 10 aqui que são é, top top 10, as top 10 soft skills que todo mundo deveria, pelo menos, ler a respeito e começar a se interessar por elas, né? Você já falou da primeira, comunicação, que é a primeira da lista, né? Uhum. Quer falar É, outras aí? não, é comunicação, liderança, acho que adaptabilidade, iniciativa, capacidade de lidar sob pressão, capacidade de estabelecer e cumprir o objetivo, resiliência, uma coisa que a gente vai precisar bastante daqui para frente. Mas Iniciativa, inteligência emocional. adaptabilidade e flexibilidade. Essa adaptabilidade e flexibilidade, você tinha comentado em um momento da live sobre aquela parte digital que o pessoal tem, essa parte que está vindo aí e não está ainda precisa ser melhor desenvolvida, né? Porque a gente está realmente vivendo uma revolução tecnológica, né? E dentro dessa revolução tecnológica, aí você ter a flexibilidade de sair de uma metodologia para chegar em outra, esse caminho exige essa soft skill, né? Flexibilidade e adaptabilidade é muito necessária, principalmente em ambientes onde tem talvez onde haja muitas mentes ali que costumam fazer e sempre fizeram daquele jeito e sempre deu certo. Pessoal, né, precisa virar a página. Às vezes uma ação que gerou um bom resultado no passado não necessariamente vai gerar um bom resultado no futuro, né? Olha só que Exatamente. interessante aqui, ó. Flávio falando aqui, eu já fiz DL Atibaia, também fui padrinho DL Curitiba. Legal, Flávio. Parabéns. É isso aí. Grande abraço para ele. Um abraço. Até para aprender habilidade técnica, a gente precisa ter um bocado aí de inteligência emocional e de adaptabilidade, com certeza. O DL, para quem caiu de paraquedas aqui, o comentário, é o treinamento de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional do INEX. E é aquilo que o Cris falou, né? Certos tipos de habilidade comportamental, não adianta você ficar sentado na cadeira e querer aprender racionalmente. Para você treinar, e o nome é treinamento, para você saber lidar com determinada situação na sua vida, é necessário que você treine, que você passe por essa situação. O que o DL faz? Exatamente isso, né? Você coloca dentro de um ambiente controlado situações em que você vai precisar desenvolver suas emoções e como você vai lidar com aquilo ali que o meio apresentou para você resolver, né? Seguindo aquela linha que eu falei para você, o meio vem com uma lacuna. Qual a melhor forma de eu reagir a isso? Se eu puder treinar antes a melhor forma, sucesso.
E é um pouco da ideia do DL. Lógico que não é a ideia do DL, mas é um pouco o conceito, assim. Como é que você consegue treinar para coisas que a vida não te treinou, né? Você cai na vida, você aprende um monte de habilidade técnica. Como é que você consegue treinar as outras que não são, né? Então, é um pouquinho isso. Então, é vivencial. Esse outro que você falou, de soft skills, ele é... Por que ele é bom? Porque ele é um pocket, né? Você junta vários assuntos de várias soft skills diferentes num curso só. A gente fez esse pocket para a pessoa conseguir passar por todos os temas necessários e trabalhar todos os temas. Aí tem boa formulação de objetivos, tem organização de reunião, organização em geral das demandas que você tem também. Tem gestão de conflito, que também é extremamente importante, né? Você saber lidar com pessoas diametralmente opostas aí em opinião e saber chegar numa conclusão em comum. Então tem vários aí, que também seria mais uma opção para a pessoa que está procurando. Então essa é a diferença. Aí depende muito do que você Gestão quer. e gestão de tempo ou gestão de tarefas, Carol? Tarefas, né? É melhor? Melhor, né? O tempo a gente não consegue mudar as 24 horas, Não, né? A todo gente mundo tem consegue gerir 24 as horas. tarefas. Gestão de prioridades. Legal, Para que você muito está dando bom. prioridade na sua vida? É isso aí. Carol, a gente está encaminhando para os finalmente já, a gente já passou as perguntas aqui. É, Primeiro, antes de mais nada, eu queria muito, muito te agradecer, agradecer pelo seu tempo, por você vir aqui compartilhar a sua experiência. A gente vai deixar essa live salva, né, para outras pessoas poderem, quem não pôde aqui acompanhar com a gente ao vivo, né, acompanhar depois. Eu gostei muito do quadro aí atrás de você, o quadro do cavalo. Eu não tenho o quadro, mas você está vendo aqui que eu tenho um pônei rosa? Tô. Aqui. Essa coisa da Maitê, né? Eu tenho uma filha de 7 anos que ela fez questão de ter uma decoração, tinha que ter um pônei ali, então precisamos respeitar, né? Mas, Carol, muito, Deixar o muito ambiente mais obrigado. bonito. É isso aí. Ela tem ótimo gosto. Carol, muito, muito obrigado por você poder compartilhar o seu tempo e compartilhar aí o seu conhecimento a respeito do tema. A gente fica muito grato, né? E pode fazer suas considerações finais e desde já fica aqui o nosso agradecimento. É muito bom estar aqui. Obrigada, pessoal, quem ficou até o final. É muito bom poder conversar com vocês e compartilhar um pouco aí do caminho. Se quiserem encontrar a gente, fazer outras perguntas também, a gente está super aberto. É só entrar lá no Inex Oficial também, mandar uma mensagem que a gente responde. A maior parte das vezes sou eu mesma, eu coloco, aqui é a Carol. E eu respondo para vocês. Por lá a gente tem bastante conteúdo gratuito muito bom. Então, formas de ser assertiva, essa semana entrou. Como formatar bem uma reunião, também entrou recentemente. Então, se você vai caminhando pelos posts, você vê bastante coisa sobre soft skills e tá fácil lá, é só entrar. A gente também tem um podcast falando sobre isso, que chama Café com PNL. Tá no Spotify, tá no YouTube. O próximo que vai sair, por exemplo, vai falar super sobre gestão e formação de equipes. Então, vai estar, assim, tem bastante insight legal que dá para tirar. Ele tá bem até técnico, né, nesse assunto. E é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada pelo espaço, Cris. É uma delícia poder conversar com você. É sempre bom. Para a gente poder compartilhar um pouco, né, das nossas ideias, enfim. Muito obrigada. É isso aí. Vamos embora. Até a próxima.